Ilustrado. Aqui nós temos a pretensão, o objetivo de desenhar o direito para você. Para que tudo fique muito claro, muito didático, nós trazemos os temas de direito, os mais variados possíveis, e com convidados ilustres, nós tentamos aqui desenhar, ilustrar, deixar apto para que todos consigam entender os seus direitos. Meu nome é Renan Fará e hoje estamos em casa nova, estamos aqui nos estúdios da TV Todo Dia, e estreando aqui o nosso 25º programa, uma nova temporada aqui do podcast Direito Ilustrado, e estamos inaugurando essa casa nova com a presença da ilustre doutora Marina Deliberale, advogada especialista em direito de família. Se você, ao longo do programa, ficar com alguma dúvida, comente aqui no vídeo que a gente vai responder para você oportunamente. O programa é gravado, vai ao ar quarta e sexta-feira às 22h30 na TV Todo Dia, e se você estiver assistindo pelo nosso canal do YouTube, vai ao ar toda quinta-feira às 21h, estreia um programa novo. Então, convido você para curtir o canal, se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com alguma pessoa que esteja enfrentando esses desafios aí da vida do direito de família, seja um divórcio, seja um inventário, seja uma Maria da Penha, esses temas que todos se entrelaçam. Eu falo que hoje o advogado criminalista tem uma estreita relação com o advogado de direito de família e o criminalista, porque uma coisa interfere na outra. Mas isso vai ser tema ainda para a gente trabalhar ao longo do programa. Aciona as notificações para sempre ficar sabendo quando tiver um programa novo. E, sem mais delongas, eu quero agora conhecer um pouquinho mais da doutora Marina. Doutora, quantos anos, idade, aliás, estado civil, onde trabalha, de onde nasceu? Conta um pouquinho da doutora Marina para nós. Renan, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu estou muito feliz por estar aqui falando de um assunto que eu amo de paixão, que é o direito de família. Falando um pouco de mim, antes de ser advogada, eu fui escrevente de cartório de registro. Eu trabalhei 10 anos no cartório de registro aqui de Americana. E depois de formada, eu ainda fiquei um tempo no cartório, até eu sair quando eu prestei a OAB e comecei a advogar. Isso foi em 2015. Desde então, eu me apaixonei pelo direito de família. A gente costuma falar que não somos nós, né, que escolhemos o direito de família. É o direito de família que acaba escolhendo a gente. Na defensoria, o senhor sabe, a maior parte das demandas são de família. E eu atendi a defensoria por 3 anos. E nesses 3 anos eu fiz muito direito de família. E eu me apaixonei, né? Por isso que eu me especializei. Mas faço também em outras áreas, né, da área civil. Tenho um filho de 14 anos, estado civil é solteiro, e é isso. Você é de Americana mesmo? Sou de Americana, nasci em Americana, fui criada aqui e desde então estou aqui. Morei fora, assim, 1 ano e meio, 2 anos, morei em São Paulo, na época do cursinho. Certo. E você indicaria para o seu filho ser advogado familiarista? Eu indicaria, mas não sei se... Não sei, ele fica um pouco triste com alguns casos que aparecem, assim, pra mim, porque assim, né, você tá ali almoçando, jantando, e a gente coloca áudio, né, vai fazendo alguma coisa, e algumas coisas ele escuta, assim, ele fica bem triste, assim, eu não sei se ele iria gostar. O pai dele é arquiteto, ele fala também que quer seguir essa carreira. Vamos ver, acho que ainda é cedo, né? Sabe que eu faço essa pergunta porque demonstra a realização da pessoa com a profissão. Porque se a pessoa indicaria isso para o filho, significa que ela entende que isso é algo muito bom para a vida dela. Né? Foi bom para ela, vai ser para o filho. Claro, a gente não tem mais idade para impor isso para ninguém. Né? Tem muitos advogados que eu sei que foram impostos pelo pai, que já tinha um escritório grande, consolidado, e fez o filho ser, mesmo que ele quisesse outra coisa. Ou o filho até tenta outra coisa, mas depois volta para debaixo da asa do pai, porque já tem algo ali fixo, certo, né? Então isso acontece também. Mas hoje não existe mais, não tem mais espaço para isso, pelo menos aqui na nossa região interior de São Paulo. Mas por isso que eu gosto de fazer essa pergunta, se indicaria para o filho. Mas em relação ao filho já ter te visto triste com algumas mensagens, isso é verdade? O advogado tem 2 grandes inimigos, um é o outro advogado e o outro é o próprio cliente, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, saber esse distanciamento. Mas sabe que nós temos um cliente em comum, eu e a doutora Marina, onde eu cuidei da parte criminal e ela cuidou da parte civil. 2, né, na verdade. 2? Bom, eu só lembrei de um, mas é esse que encerrou, que eu ia falar. Uma vez eu estava num aniversário de criança, uma festa,
Então eu tinha bebido, mas eu recebi um vídeo dele com as filhas, né? E emocionado, agradecendo a gente e tal. Eu chorei. Eu também. Eu chorei, fiquei muito emocionado. Nesse dia eu também estava com as minhas amigas, na pizzaria de uma amiga, e eu chorei também. Então, assim, o direito de família tem sim seus momentos muito emocionantes, de forma positiva, e que vale a pena, assim, ser exaltado, né? Então, não vou dizer que é só lamúrias. Quando ele me viu triste, assim, não com os clientes, assim, né? Com as situações. Na verdade, não é triste, é emocionada com algumas coisas, né? Outras coisas eu me sinto extremamente impotente de não conseguir ajudar. Injustiças que a gente vê, né? Isso, indico muito terapia, né? Inclusive, alguns clientes já ficaram bravos, assim, mas por que, doutora, você está achando que eu estou com algum problema? Aí eu falo, poxa, mas você está com todos os problemas, né? E assim, a terapia não é só para quem tem problema. Na verdade, eu acho que é uma força para você enfrentar. Sim. Porque um processo de família demora muitos anos, né? E eu acho que é uma força importante para quem está passando por um divórcio, né? Disputa de guarda de filhos. É sempre extremamente traumático, né? É. O banco dos réus também, né? No direito criminal eu também digo que o banco dos réus pega fogo, principalmente pro cara que é honesto. Então só o fato de ele estar respondendo processo criminal é algo que tira completamente o sono dele. O direito de família ainda vai implicar muitas vezes no patrimônio da pessoa, né? Então aquilo que ela construiu, isso vai mexer muito nas entranhas das pessoas. Sim. Mas, voltando aqui ao nosso roteiro, a doutora tem qual hobby? Enquanto você não está peticionando e falando com clientes sobre direito de família, o que você faz na hora vaga? Renan, eu gosto muito de andar de bicicleta. Eu comecei esse hobby na pandemia, porque eu tive que sair da academia, né? Muita gente foi pedalar, né? Porque não podia ir na academia, o que tinha para fazer ao ar livre era pedalar. Tanto que o preço foi lá em cima, né? Das bicicletas. Aí eu comecei a pedalar, peguei gosto, hoje não com tanta frequência, né? Eu ia todos os dias da pandemia, todos os dias eu ia. Agora não com tanta frequência, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu não estou trabalhando. Mas trilha mesmo, terra? Então, algumas eu faço, mas quando eu estou acompanhada, né? E aí é difícil, dá certo da gente combinar com uma turma e tal, mas eu ando mais sozinha. Mas aí eu ando na cidade. Entendi. Ciclista é perigoso, né? É um tema também delicado, né, de falar, porque por vezes a gente vê uns acidentes que poderiam ter sido evitados. Mas aí é ruim porque a gente põe a culpa na vítima, né? E não cabe a mim ficar falando isso, mas é um tema difícil, assim como falar de motoboy. Vamos voltar aqui. Sim. Bom, aqui então no tema de hoje a gente vai falar sobre direito de família, violência doméstica, divórcio, separação judicial. Bom, não existe mais, hoje é o divórcio. As questões aí de responsabilidade civil, responsabilidade parental, questão de pensão alimentícia. Então, se você quer saber mais sobre isso, não perca esse programa que ele está muito interessante, sobre uma matéria que, querendo ou não, eu até falo que divórcio, você pode ser especialista em tributário, especialista em previdenciário, criminalista raiz. Divórcio, principalmente o consensual, é aquela peça que todo advogado tem. Todo advogado faz um divórcio de vez em quando, porque tem um amigo que precisa, tem alguém próximo, não é algo tão complexo quando é consensual. Agora, quando é litigioso, aí eu fujo. Aí eu já até digo que no meu escritório, quando temos causas de direitos de família que são mais complexas, a pessoa que eu indico é a doutora Marina Deliberale, que assume aqui os nossos BOs familiaristas complexos, eu diria, né? Mas até os não complexos eu gosto de terceirizar, porque assim eu fico só com uma parte, só com um aspecto daquele processo, daquele caso, daquele cliente. E o outro aspecto que vai envolver aí alienação parental, tudo mais, me dá coceira. Graças a Deus tem especialistas que gostam, né? Doutora, para começar, explica pra gente o que é responsabilidade parental e o que isso implica no direito de família. Renan, responsabilidade parental, o nome já diz, né? É a responsabilidade que todo pai e toda mãe devem ter, embora essa responsabilidade fique um pouco esquecida quando o casal se separa, mas é todo o dever de cuidado, alimentação, educação, saúde, inclusive a saúde emocional, né? O direito ali da criança brincar, enfim, todos esses direitos básicos, né, são responsabilidades dos pais. Os pais têm que oferecer para os filhos. O que
anda acontecendo não, na verdade sempre aconteceu, tá? Direitos e deveres, né, da criança. Isso, exatamente. Mas assim, na responsabilidade parental, por que eu vou focar bastante nos deveres dos pais e das mães? Por causa do abandono afetivo, que é uma ação de indenização que está pipocando no judiciário e nem sempre é cabível, né? As pessoas têm que entender um pouco isso. Mas o que acontece? Na hora de um divórcio ou de uma dissolução de união estável, essa responsabilidade parental ela fica esquecida. E normalmente é por aquele genitor que sai de casa, achando que todas essas responsabilidades vão Se resume embora. a pagar a pensão e olhe lá. Exatamente. E não é. E não tem nada a ver com guarda. As pessoas confundem muito isso. Ah, mas eu não tenho mais a guarda do meu filho, agora é tudo dela ou é tudo dele. E não é assim, né? Responsabilidade parental, se ela não for cumprida, pode ensejar aí um abandono efetivo, inclusive pedido de indenização. Sabe que essa semana eu respondi uma mensagem no TikTok que a pessoa falou assim: doutor, eu estava com o meu companheiro desde que minha filha tinha 3 anos de idade. Ficamos 10 anos juntos. E agora a gente se separou, tem uma medida protetiva porque ele agrediu ela, e ele não tem mais contato com a minha filha, ela está sofrendo muito com isso. Como que eu posso responsabilizá-lo? Falei, minha querida, a sua medida protetiva com certeza inclui a sua filha, que é sua parente. E aí ele não está se aproximando nem de você nem dela, cumprindo a ordem judicial que você que requeriu para o juiz. Então, se você quer que a sua filha tenha contato ainda com o ex-padrasto, né? Você deve então enfatizar isso na medida protetiva, ir lá no Ministério Público, falar, olha, exclui ela, porque eu acho importante que ela continue tendo relacionamento. O que me traz bastante estranheza, porque se ele foi agressivo com ela, vai deixar que ele continue tendo relacionamento com a própria filha? Eu acho estranho, mas em todo caso, que deixe claro. E ele só está cumprindo a ordem. Então não venha nem me falar de abandono afetivo, né? Não cabe isso, não vai te vestir nesse momento. E você sabe que eu tenho um caso igualzinho. Eles eram companheiros, na verdade não, eles eram casados, mas ele não era pai da primeira filha. E agora essa menina está sofrendo demais, porque eles terminaram esse relacionamento e ele simplesmente não vê mais a menina. Então, assim, obviamente, esse caso específico que eu estou falando, não existe essa responsabilidade parental que eu estou dizendo que advém dos pais, né, genéticos, mas não deixa de ter ali um fundo moral, não é mesmo? Esse pai também não era socioafetivo, ele era só o companheiro da mãe, mas ficou ali durante, acho que 6, 7 anos, né? Então pega ali a idade da criança, que chama de pai, né? Que chama de mãe. Ela não chamava de pai porque ela tem o pai biológico, presente, né? E ele é presente. Mas ela tinha ali um carinho enorme por esse companheiro. E o companheiro... E nesse caso, cabe abandono afetivo? Não, né? Não, porque não tem, né? Não tem esse vínculo. Não. Entendi. Ele nem... A primeira coisa que eu perguntei para ela, mas vocês entraram com a paternidade socioafetiva? Ela falou não. E tanto que depois, olha que caso interessante, ele ofereceu alimentos por livre e espontânea vontade e depois de um certo tempo ele casou de novo, ele foi lá e pediu a exoneração. Aí o amor vai embora. Eu digo que esquece o ex quando arruma outro, né? Às vezes quando arruma outro ex, na verdade. Com certeza. Isso acontece bastante. Então, e quando que é então cabível? Não é sempre que é cabível, mas quando que é então cabível uma ação de abandono afetivo? Então, vamos lá. O que acontece? Quando as pessoas me procuram, né, porque saiu na mídia, né? Você começa a ver no Instagram, sai demais, assim, né? Nossa, foi condenado a 30 mil, a 10 mil. Quando alguém me procura com relação a isso, eu sempre falo assim, olha, mas qual que é seu intuito? É o dinheiro? Ninguém vai ficar rico com isso. Não, o dinheiro não vai ressarcir, né? O que foi que aconteceu com o seu filho, com a sua filha? Nossa, meu filho, depois que fulano saiu, ele começou a ter problemas na escola, comportamentais, enfim. E aqui eu tenho um laudo da psicóloga e psiquiatra falando e tal, mas não é só isso, entendeu? São outras questões que envolvem também. Esse abandono afetivo, quando chega no judiciário, para não virar aquilo que a gente chama de... Eles chamam de... Mero aborrecimento. Exatamente, entendeu? Tem que ter ali a responsabilidade civil, no direito civil, é aquele tripé básico, né? Que é o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Também tem que ter no direito de família, entendeu? Mas eu ainda, assim, eu gosto dessas decisões
que surgem por uma questão pedagógica, mas eu não acho que elas resolvem aquele problema daquela família. Até porque já se passaram vários anos, né? Já superou? Ou não, mas 5 mil, 10 mil reais não vai ressarcir em nada. Mas eu gosto dessas decisões porque fazem as pessoas pensar, né? Olha, embora tenham aqueles que vão pensar pelo dinheiro, talvez não, talvez tenham aqueles que falam, olha, tem um abandono aí, né? O que é que essa criança passa? O que acontece com essa criança? Então, eu gosto desse tipo de decisão para conscientização. E é necessário que se tenha um lapso temporal significativo ou basta não algumas atitudes? Porque, por exemplo, marca de buscar a criança, não vai. Por quê? Porque eu fui convidado para ir para a praia. Marca de fazer uma videochamada, não atende. Eu já vi reclamações, exatamente essas foram as frases. Para mim, isso já é o abandono afetivo. Agora, isso precisa se repetir por meses ou não? A cada 3 semanas, uma ele pega. Então... Na realidade, Renan, esses casos pontuais que você tá me falando, não vai para o judiciário. Os casos que foram para o judiciário, que são recentes, você pode ver a primeira decisão que saiu do STJ, foi em 2022, então é muito recente. Então, os casos que chegam no judiciário e chegam à mídia é o caso de abandono mesmo. De anos. Isso, de anos, abandono. Laudos psicológicos mostrando a grande dificuldade que teve e mostra ali o nexo de causalidade entre o ato, né? Entre o dano, o ato e a relação entre eles, que foi realmente causada por causa disso. E normalmente, Renan, esse dano moral, para você ver, né, o direito de família ele está em constante transformação. Agora, ultimamente, estamos falando em dano existencial, porque tem casos tão graves que nem é mais dano moral, é dano existencial que essa criança, que depois já vira um adulto, né, ele não consegue ter nenhum tipo de relacionamento, não consegue parar em nenhum trabalho, não consegue decidir sobre a sua própria vida. Então, são danos realmente existenciais. Se você parar, você conhece a doutora Liliane, mas se você parar para estudar um pouco dessa parte da psicologia, você vai entender quais doutora são os Liliane danos. Santi, que já foi também entrevistada nossa, se você não assistiu, procura aqui nos programas já gravados, que vale a pena ver, ela é psicóloga jurídica e excelente para auxiliar qualquer tipo de advogado em qualquer causa, família, criminal. Ela é ótima mesmo, ela foi minha assistente técnica em processo. E ela me ajudou muito a entender muitas coisas, inclusive como que os estudos técnicos eram realizados, né? Porque tem toda ali uma técnica que um você rito tem, a ser seguido e que é ignorado. E aí eu fui entendendo o tanto que esse dano era desastroso na vida de uma criança, né? Tanto a alienação parental quanto o abandono afetivo, não só com ela. Porque o que acontece? Todos os casos que eu pego que tem esse problema com as crianças, eu peço para eles procurarem um profissional. Inclusive para orientação de pais, porque esses pais muitas vezes não sabem como agir quando essas crianças começam a apresentar esse tipo de problema. E normalmente, uma pessoa que responde um processo de abandono afetivo, ela também é inadimplente na pensão ou não necessariamente? Não necessariamente. Ou seja, não basta pagar pensão, pai, você tem que ser pai. Né? Assuma a sua responsabilidade como pai, porque senão, eu não espero que seja pela ameaça de você ter que pagar um valor de multa um dia, né, de indenização, mas que isso, se for necessário, que isso seja também a motivação para você frequentar, saber da vida do seu filho e exercer aí as suas responsabilidades. O que vem aqui, lembrar a próxima questão, que é, o que é poder familiar? Existe alguma diferença em relação à guarda? Existe sim. Renan, só concluir. Pegando um gancho do que você acabou de falar, acontece com as mães também, tá? Eu tenho um caso de uma mãe que ela simplesmente sumiu. Mas parece que é tão raro, né? A gente quando fala essas coisas pensa no homem. Mas é raro mesmo. A cada 10 uma, vai, isso, no máximo. Mas acontece. Certo. Acontece. Essa mãe... Mas olha só que coisa interessante. Por isso que a gente parte para a área também da psicologia. Essa mãe criou sozinha essa filha, até 6, 7 anos de idade. Sozinha. E ela não tinha com quem deixar.
né? Por vários motivos. Ela era uma mãe solo e ela tinha que trabalhar, ela não tinha nenhum tipo de ajuda, não tinha aquele grupo de avô, tio que pode ajudar, e ela entrou numa depressão profunda. E ela simplesmente sumiu. Eu não consegui achá-la, tanto que eu citei para edital. E olha que eu tentei, o Brasil inteiro. Enfim, eu tô dizendo que a maioria é com os homens, mas acontece com as mulheres também. Mas respondendo a sua pergunta, o poder familiar ele é mais abrangente, Renan. Tanto que a guarda está inserida dentro do poder familiar. É importante, eu até vou pedir licença para ler um pouco desse artigo, porque o que acontece normalmente? As pessoas, os genitores que não possuem a guarda dos filhos, acham que não tem mais nem esses direitos aqui. E tem. Nem direitos nem deveres. Falando da responsabilidade parental, são os deveres. Mas aqui, o poder familiar, eu vou centrar mais naqueles direitos que os pais ainda têm perante os seus filhos, mesmo com a guarda unilateral. Certo. Tá? O inciso 1 fala, dirigir-lhes a criação e educação. Então, o pai continua tendo esse direito, embora alguns achem que, não, a guarda não é minha, então eu não estou nem aí para a escola, eu não estou nem aí para saber o que está acontecendo, né? Tem sim, tem esse direito e a obrigação. Olha o inciso 2, exercer a guarda unilateral ou compartilhada. Então, você entende que a guarda está dentro do poder familiar? Então, a diferença é essa. O poder familiar ele é mais abrangente e a guarda está dentro do poder familiar. Além disso, tem também conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem, consentimento para viajarem. Ao exterior, né? Tem casos também, fechei aqui sem querer, tem casos também, por exemplo, a mãe decide mudar de cidade. Eu tenho um caso assim, eu fiz o acordo, os dois residiam aqui em Americana, e ela casou e precisou ir para Piracicaba. Piracicaba é do lado. Sim. O problema é quando muda de estado. Mas precisou exatamente para que ele não entrasse depois com a alienação parental. Precisou da autorização. Precisou. Entendi. Aí eu aconselhei, eles fizeram um acordo, assinaram e ele foi, mudou e tá tudo certo. Agora, por ser uma cidade perto, eles continuam. Um caso que mudou para o Mato Grosso do Sul. Tá vendo? Já é mais complicado. É terrível, porque quando que o pai vai poder ver? Então. Né? Então, de fato, você elimina o pai da vida. Então, e não pode eliminar, é isso que eu tô te falando. Ele tem direito, né? Vai lá 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, mano. Quinzenalmente você tem direito à visita, mas na prática você matou. Exatamente. Por isso que precisa dessa autorização. Então, para casar, para viajar, que foi o que você disse, ao exterior, o artigo fala ao exterior. Mas não pode ser uma âncora que você nunca mais vai poder mudar, né? Na vida da mulher que casou de novo e aí apareceu uma oportunidade longe. Sim. É complicado, é um tema... É complicado. Por isso que vai muito da relação que eles ainda têm, né? Depois do divórcio, depois da dissolução. Sim. Se for algo amigável, mas é difícil. Lembrei agora, tem um filme que fala sobre isso, sabe qual? Qual? O Mentiroso, do Jim Carrey. Que ele é um advogado e que a mulher dele, né, ex-mulher dele, tá casando com um cara que tem uma proposta de emprego no outro lado do país. Então é aí que pega a questão de ela aceitar casar com ele, na verdade, né? E ele tá indo embora e ele nunca mais iria ver o filho dele. Iria ver, mas com muito menos frequência, né? É justamente esse tema. Veja, uma comédia, mas que trata esse tema também, que é delicado, porque o ideal é você não separar, se você quiser continuar tendo esse pátrio poder. Mas a gente não pode esquecer do outro lado. Ou melhor, poder familiar. Mas a gente não pode esquecer do outro lado, né? Que tem aqueles que negam por capricho, né? Não tem relação com o filho, vê a cada 15 dias, mas também não cuida da educação, não quer saber dos amigos, não quer saber da rotina desse filho, e aí acaba sendo injusto. Então tem os dois lados, né, da moeda. Acaba sendo injusto ele negar, como acaba sendo injusto também aqueles que são obrigados a aceitar por N motivos, mas que também vão perder ali o contato com o filho. Mesmo com o mundo digital, o contato físico ainda ele é insubstituível, né? Perfeito. Então, além desses direitos dos pais, tem essas também... autorizações podem ser extrajudicial? Ou seja, faz por um e-mail, WhatsApp, Pode. Essa conversa e registra? Pode, assim, para o exterior não, né? Depende da companhia aérea. Para o exterior é viagem, né? Não é mudança. Não é mudança. Mas a mudança, sim, convém que se faça através de um documento, nem que seja particular, tudo bem, mas homologa em juízo. Homologa em juízo. Homologa. Eu sempre homologo, Renan, qualquer coisa de direito de família. Porque também é ouvido o Ministério Público, né?
Também, e para evitar qualquer confusão depois. Aí fica né? tudo mais claro, mas... Lógico, os que optam em não pagar advogado fazem, né? O que acontece? Às vezes... Faz por áudio e WhatsApp. Pode ser. Tô brincando. Mas fazem. Não deixa de ser uma prova, só que é mais frágil, né? Mas tem aquela discussão, né? Que as provas do WhatsApp, elas estão perdendo totalmente a força. Né? Você tem que fazer uma ata notarial, até porque elas estão editáveis. Também não é maravilhoso. A ata notarial é alguém olhar e falar assim, realmente está aí. E se tivesse sido editado na hora que você mostra? Então, eu nunca precisei fazer uma ata, eu não sei o que eles fazem. Custa caro, você paga por captura de tela. Eu vi que é caro, porque eu já liguei no cartório para perguntar. Mas eu não sei o que eles olham, não. Se tem alguém ali de... Um caminho mais seguro, e até fica de dica para você advogado ou para você parte que precisa disso, tem um aplicativo que chama Verifact. E os primeiros meses ou primeiros prints que você usar é gratuito. Eu já vi você falando. O Verifact, ele é um aplicativo que vai pegar as big datas, né? Vai mostrar que aquilo realmente estava no celular e vai fazer tudo criptografado. Vai puxar todos os dados e vai demonstrar que de fato aquilo saiu de lá. E aí você junta isso como um laudo no processo. Tem juiz aqui que até hoje não sabe que é teimosinha, você vai falar de Verifact. Então... agora eu lembrei de um caso. Como que é o Sniper, que é um método aí de pegar bens do devedor numa execução civil. Você vai exigir que o juiz conheça esse tipo de coisa. Então, às vezes, a ata notarial talvez seja o caminho mais... Você acabou de falar desses meios extrajudiciais da busca. Eu só queria... A minha cliente, ela já tinha gastado uma nota com buscas extrajudiciais, que não são baratas, né? Uhum. E eu precisava juntar um print de um WhatsApp dela, que tinha uma frase ali... que era muito importante para mim, para o que eu estava pedindo nessa ação. E eu falei, ela não tem dinheiro para gastar com ata. O que eu fiz? Nessas buscas extrajudiciais, eu consegui encontrar o número do celular dessa pessoa como sendo dele, no CPF dele, e aí eu juntei as duas coisas, para não precisar fazer uma ata. Eu juntei o print sem o nome salvar da pessoa, sem salvar, só com o número, e juntei ali essa busca que eu tinha feito de forma extrajudicial. É aquilo que você falou. Se o juiz vai aceitar isso como uma prova... Mas não é só isso, doutora. Tem um aplicativo que qualquer um pode puxar. Puxa aí. Fake chat. Chat falso. E vai aparecer várias opções de você criar fake chat de Messenger de Facebook, de direct no Instagram, de conversa no WhatsApp. Por favor, não faça isso. Mas eu estou dizendo que é tão fácil de fazer que a gente não pode tapar os olhos quando entra uma conversa no WhatsApp, entendeu? Entendi. Então, às vezes o cliente traz nem você, talvez como advogado, saiba que seu cliente te trouxe uma captura falsa. E aí você entra lá né, com toda a certeza que aquilo vai dar certo e mal sabe que é uma prova produzida, né, falsa, e que aí depois... Por isso que tem aí algumas decisões do STJ recusando a prova de captura de tela, porque ela é muito fácil de ser forjada. Tá? Então, melhor caminho seria o Verifact. Segundo melhor caminho, talvez até mais conservador, a ata notarial. Ou se não, sabe o que o mais básico de tudo? Fala pro cliente assim, olha, tá no seu celular essas conversas? Tá. Não apaga. Eu vou juntar os prints. Se precisar, eu falo que o celular está disponível. Aliás, eu falo na petição. E o celular está disponível para verificar, para fazer qualquer tipo de perícia, se quiser questionar a validade dessas conversas que a gente juntou. Acabou. Mas no direito de família isso é um pouco complicado de porque conseguir. Eles escrevem e apagam, né? Isso acontece também. Não, porque na verdade, nossa, se o juiz for olhar o WhatsApp de quem se separa, meu Deus do céu. E acontece também, isso me deixa maluco. Você tem a conversa? Não, eu apaguei. Por quê? Porque eu tava com raiva. Você apagou a prova, meu Deus. Isso acontece também muito, né? É verdade. Eu já vi advogado só concluindo, desculpa. Imagina. Advogado de direitos de trabalho, né? Advogado empresarial. Aliás, o cliente empresa, que chega pro advogado com a reclamação trabalhista picada, colada no durex. O que aconteceu? Eu piquei na hora que chegou no escritório, fiquei com raiva do oficial de justiça e tal, piquei, depois... tive que colar de volta. Ainda bem que é digital, né? Não, mas a notificação chegava física, né? Tá. Chega física. E aí o cara picou, depois ele juntou no durex e trouxe pra gente. Tá bom. É raro, mas acontece muito. Que coisa, né? Pra você ver o destempero, né? Sim. Então, doutor, falando um pouco mais a respeito da guarda, que eu falei que está inserida nesse poder familiar. Esse poder familiar era aquele que a gente aprendeu na faculdade como pátrio poder.
Certo. Né? E, na verdade, teve a necessidade de mudar a denominação até por essa questão, né, da sociedade patriarcal, que remetia muito a esse passado. Então, mudou para o poder familiar. Então, a guarda, ela está inserida dentro do poder familiar. O que eu acho que é importante as pessoas entenderem é diferenciar a guarda do poder familiar. Né? Para isso, a gente precisa entender os tipos de guarda. Né? Que tem a guarda unilateral, a compartilhada e a alternada. A guarda unilateral é quando o poder de decisão a respeito da vida dos filhos fica só com um genitor. Só que o outro ainda tem o poder de fiscalizar. Sim. Tá vendo que o pátrio poder não vai embora? Sim. Ele ainda tem o poder de fiscalizar, inclusive de educar também, né? A guarda compartilhada, aí essas decisões são tomadas em conjunto. O que normalmente não acontece na vida prática. Tem na lei, inclusive, como regra, mas não é o que acontece na prática e nem nas decisões judiciais. Você começa a mostrar ali alguma falta de diálogo, logo liminarmente, ou até mesmo durante o processo com os estudos, os juízes, embora seja regra, eles não dão a guarda compartilhada. O que eu acho que em determinados casos acaba sendo uma injustiça. E normalmente dá para a mãe. Sim. Né? Eu sim. também acho, em alguns casos, injusto. Porque assim, Renan, a gente não pode esquecer que tem pais que hoje a mentalidade, ela tá mudando. Os pais estão participando mais. Pai tá trocando fralda, pai tá participativo, Exato. pai vai na escola, vai na reunião Vai de na pais reunião. e mestres. É verdade. Doutora, guarda esse seu sentimento Para depois. brabo. Pode deixar. Para eu pedir aqui pra gente fazer uma breve pausa só para passar nossos patrocinadores e daqui a pouco a gente tá de volta. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar aso, vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele,
vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. De direitos e deveres da criança quando está com o pai, uma coisa que eu via como exemplo de estragar o filho, comprar o filho, é muito fácil. Ou você deixa ele com o celular sem tirar da mão dele, né? Aqui em casa você não tem limites, filho, você pode usar o quanto você quiser. Na sua casa não dá, na mamãe não deixa. Ela é muito chata, ela é uma víbora. Que hora você vai dormir? Pode dormir a hora que você quiser, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir. Antigamente, na minha época de adolescente, era poder usar o computador à vontade, né? Ficar no jogo, Counter-Strike a noite inteira. Então tinham formas do pai comprar o filho e, em contrapartida, ainda nesse mesmo tom, ele ainda aproveitava para alfinetar e fazer aquilo que hoje a gente chama de alienação parental. Então, eu queria entrar nesse tema, doutora. Como que é abordado isso da alienação parental? Explica isso para os nossos ouvintes aqui, para quem assiste nosso programa, o que é exatamente, né, o termo disso, e no direito de família, como que trata essa questão, que eu acho delicadíssimo, mas que parece que é quase inevitável. Conta para nós. Doutor, eu sofri muita alienação parental. É? Meus pais são separados, né, desde quando eu tinha 2 anos de idade. Só que isso eu via do lado da família do meu pai, não era nem o meu pai, era a família do meu pai. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a alienação parental, ela não precisa ser necessariamente o genitor ou a genitora. Pode ser qualquer familiar. Por exemplo, no meu caso, eram os meus avós paternos que falavam mal da minha mãe, entendeu? Mas era assim, era todo domingo. E meu pai ficava quieto. Uhum. Então, assim, a alienação parental, ela sempre aconteceu, né? É que com o decorrer dos anos, os profissionais foram vendo o que isso significava na vida de um adulto. E realmente traz sequelas, traz bastante. Alguns exemplos, a lei de alienação, ela traz exemplos, é um rol exemplificativo e, na verdade, pode acontecer de diversas formas. Uma delas, por exemplo, é realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor, o exemplo que você deu, né? A sua mãe é uma chata, tal. Dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Ou seja, não deixar fazer a visita, não deixar pegar a criança. Exato. Eu tive Quando caso... é direito dele pegar, né? Sim. Quando tá ali determinado que é quinzenal, não vem querer toda semana. Se quiser, Sim. Tem que mudar o acordo de visitas. Eu tive um caso que eu tive que entrar com 2 buscas e apreensões e o juiz não considerou a alienação parental. Conheço. E eu vou te dizer o porquê que ele não considerou. O fundamento não é só dele, tá? Dos tribunais. Muda um pouquinho quando chega no STJ, mas acaba sendo a mesma coisa. Mas outros exemplos de alienação parental. Apresentar a falsa denúncia contra o genitor. Também é. E nesse caso específico, olha que curioso. Quando isso acontece, aí é dada alienação parental. E aí eu tive um caso que uma mãe perdeu a guarda da filha. Então, assim... É um rol exemplificativo, só que alguns ali eles consideram mais graves e outros não. Quando, em alguns casos concretos que eu entrei com alienação parental e demonstrei esses atos, todos os atos comprovados, olha, no inciso 1, no inciso 2, no inciso 3, está caracterizado e tal. Por que não foi considerado uma alienação parental? Porque não tinha aquela síndrome. Uhum. Porque eles entendem, alguns, tá? Eles entendem que se não há essa síndrome, que é essa doença, que são atos reiterados de alienação parental durante anos, e aí a pessoa fica com essa síndrome, que é quando já não gosta mais desse outro genitor que é alienado. O que particularmente eu discordo. Eu não acho que precisa ter a síndrome para ter alienação parental e as sanções serem aplicadas. Pode até ser que não necessite aplicar a perda da guarda, porque eu acho que, na verdade, é uma sanção que dói mais na criança do que no próprio genitor. Mas as outras sanções, por que não? Indicar ali psicoterapia para a família é uma das sanções que aparece na lei, né? Advertir, porque às vezes, Renan, olha que curioso, o homem ou a mulher que está praticando alienação parental, às vezes nem sabe. E quando vem essa advertência, principalmente no começo do processo e principalmente do juiz, eu acho, por isso que eu sou a favor das audiências, inclusive de justificação para decidir ali as liminares, por causa disso.
Porque há ali uma advertência e esse genitor pode ser que pare. Porque, pensa, depois de 3, 4 anos de um processo, esses atos acontecendo de 15 em 15 ou toda semana, depende do regime de convivência, bom, depois de 4 anos, você considerar a alienação parental ali, o que vai ter de ganho para essa família? Então, assim, eu acho complicado. Acho bem complicada a alienação parental. Não acho que essa lei deve ser revogada, porque tem aí um grande movimento. Eu acho que ela tem que ser adaptada. Adaptada, tanto que foi adaptada, né? Agora, recentemente, eles colocaram os estudos sendo realizados, realiza um estudo, depois de outro tempo mais um estudo, depois de outro tempo mais um outro estudo. Isso eu sou favorável. Porque antigamente os estudos eram feitos ali, né, no meio do processo, 1 hora, 2 horas, 2 encontros. Ai, não foi constatada alienação parental. Eu já tive um caso assim, que durante a tramitação da alienação parental, não foi constatada alienação parental. Depois, era um casal cheio de litígio, teve uma ação criminal, foi um abandono de incapaz. E no depoimento pessoal do menor, coincidentemente, foi a mesma psicóloga que tinha atendido esse menor na alienação parental. Ela olhou para essa mãe, depois de 5, 6 anos, ela falou, realmente, ele sofria alienação parental e eu não percebi. Uhum. Olha que complicado. Mas é óbvio que ela não ia perceber. Em 2, 3 encontros, você não consegue. E por mais que ela tenha acesso aos autos e leia tudo, ela não tem a dimensão do problema ali, né? Então eu acho bem complicada a alienação parental. É complicado mesmo. Bom, a respeito da alienação parental, eu tenho visto, fazendo esse grande cadeado, a grande corrente entre um tema ligando o outro, eu vejo assim, o cara agrediu a mulher, a ex-mulher, porque ela praticava alienação parental contra o filho, né? Colocava o filho contra ele. Aí o cara vai lá, em resposta, agride a mulher. Aí ela faz uma medida protetiva. Aí ele viola a medida protetiva, vai preso. Ou ainda, ela faz a Maria da Penha, faz a medida protetiva, ele começa a perseguir, começa a querer saber da vida dela. Isso é uma coisa que muitas vezes é visto como alienação parental. Tinha um cliente que perguntava para a filha, mas como é que tá? Sua mãe tá saindo com alguém? Quem que é? E que horas que ela chega em casa quando ela sai? E não sei o que. Às vezes, isso pode ser até uma preocupação dele de saber quem que tá na casa junto com a filha. Faz sentido. Quem que é o seu padrasto? Quero conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, ter mais informações. Mas tá vendo? Mas na hora que a filha... o filho, né, como intermédio. Poxa, se tivesse um diálogo, mas não tem mais relacionamento. Conversa com mas tem uns que não tem mais. ex. Tem uns que não tem mais, é inimigo, vira inimigo. Infelizmente, o ideal é que se divorciando, separando, continue um relacionamento, porque vocês têm uma obrigação eterna juntos, que é o filho, pelo menos até quanto viver. Agora, o problema é que não tem mais esse diálogo e quer perguntar pro filho. E aí o filho chega em casa e fala, filha chega em casa e fala, mãe, o pai perguntou sobre o Ricardo, quer saber onde ele trabalha, quer saber quanto tempo ele fica em casa, o que ele assiste na TV. Aí a mãe já olha isso e fala assim, tá me perseguindo. Esse cara tá... Aí faz BO. E pode ser a história mais estranha. Hoje, para você ter medida protetiva, não precisa mais ser crime, né? A lei mudou e hoje você pode falar que foi uma violência psicológica, uma questão, uma violência econômica, uma violência, né, econômica, patrimonial. O cara cortou o iFood aqui de casa, antes a gente tinha, enfim, tem vários exemplos aí que são meio bizarros, mas eles podem ser interpretados como violência patrimonial. E aí não é crime, mas é o suficiente para uma medida protetiva. O cara viola, e aí o problema é que quando começa a entrar nessa esfera, e aí eu posso dizer que eu trabalho com outro extremo, é que vai do stalking para lesão corporal, para ameaça, para medida protetiva. Vai aumentando, né? E depois para o feminicídio. E aí as pessoas querem justificar, mas a mãe que praticou a alienação parental lá atrás. Então, não que justifique de forma alguma, pelo amor de Deus, não justifica. Não. Mas é como se fosse uma das formas que toda essa bola de neve inicia. Eu queria entender, talvez o erro foi lá atrás quando a mulher escolheu aquele cara, foi aquele cara que escolheu aquela mulher, né? O dedo podre lá de trás. Talvez. Mas as pessoas perderam a habilidade de separar. Né? A gente nunca lidou bem com a questão da separação, do divórcio.
Mas a realidade é que a cada quantos relacionamentos você teve? Quantos relacionamentos você teve até chegar nessa pessoa que você casou? E talvez essa pessoa não seja a última, então o mais normal é que não dê certo. A gente tem que estar preparado para o fim. Mas seguindo aqui a questão, né, falando sobre a alienação parental e chegando aqui na medida protetiva. Você pode falar... aliás, medida protetiva foi o que a gente acabou de trabalhar? Não, né? A gente falou sobre a alienação parental, mas é que você fez um gancho interessante. Que eu ia chegar na medida protetiva. Eu falei para você que tudo, né, se os pais fossem conscientizados, olha, tá vendo? Você me trouxe um dado interessante que como eu não atuo na sua área, começou com uma alienação, foi para uma ameaça, foi para uma agressão, terminou no feminicídio. Uhum. Tá vendo? É muito comum o feminicida já ter respondido por Maria da Penha contra a mesma vítima. Muito comum. Consumado ou tentado. Tá muito. vendo? E os conflitos são, né, na relação ali, muitas vezes, de genitor e genitora, né, de ex-casal. Por isso que eu acho importante, eu acho muito sério, eu acho que os juízes de direito de família... Só que o que acontece, até por um problema, né, enfim, do próprio sistema judiciário, não tem as audiências liminares para decidir as liminares. Esse primeiro... mas tem audiência de mediação e conciliação. Tá, mas, né, depende do lugar. Na comarca de Campinas, está demorando mais de um mês até para dar o primeiro despacho, mas são questões que têm que ser resolvidas muito rápido. Campinas tem tanto que tem a própria vara da violência doméstica lá. Lá tem. Tá vendo? Olha, você me trouxe um dado que eu não tinha parado para pensar. De repente, se esse casal ali, né, tivesse na frente do juiz, tendo consciência de tudo, talvez não piorasse. Na realidade, não está no poder do legislador nem do judiciário impedir que aquele evento danoso do feminicídio aconteça. As medidas legislativas, né, essas alterações vêm para tentar punir o cara antes dele cometer o pior e que talvez ele consiga entender o recado nesses crimes meios, né, crimes que acontecem no meio. Então, se depois da punição no stalking, na perseguição, né, na ameaça, se ele depois ali punido entender o lugar dele e seguir a vida dele, bênção, salvamos uma mulher de feminicídio. Então é esse o objetivo. Legal. Mas o que eu vejo é que às vezes não se consegue evitar e aí vira só um caminho a ser trilhado. E falando então sobre como a alienação parental acaba sendo o início de depois uma agressão e a medida protetiva, teve alguma alteração recente sobre isso? Como que isso tem entrelaçado com a questão da violência doméstica com o direito de família, doutora? Teve, doutora. Agora, recentemente, em outubro de 2023, a Lei 14.713, ela incluiu um pouco no artigo 1584 do Código Civil e também criou um artigo novo no CPC. É importante que eu leia para as pessoas entenderem. O 1584 dizia o seguinte: quando não houver acordo entre mãe e pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente, ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade e risco de violência doméstica. Isso é novo, isso veio com essa lei, agora em outubro de 2023. E no CPC, que é a parte processual, o 699A, que coloca nas ações de guarda, antes de iniciada a audiência de mediação e conciliação, de que trata o artigo 695 deste Código, o juiz indagará as partes e ao MP se há risco de violência doméstica ou familiar, fixando prazo de 5 dias para apresentação de provas. Essa foi uma grande mudança, que está tendo muita discussão a respeito disso, porque tudo que é muito novo no direito, a gente fica meio perdido, né, de saber, nossa, mas como será que isso vai ser interpretado? Nossa, então basta uma medida protetiva, então, para eu ter a guarda indeferida, a guarda compartilhada indeferida do meu filho? Talvez sim. A princípio. Mas está dizendo que tem que provar, né? Mas, tem dias para provar, mas prova exato. Que fez a medida protetiva. Mas você sabe, Renan, eu estou achando melhor essa alteração do que antes. Vamos levar em conta o nosso cliente. Ele não teve essa chance de se defender na ação de guarda. Essa parte eu nem participei. Ele não teve essa
chance que o 699A está dando. Então, eu acho que o legislador, obviamente, sempre tem o intuito de defender o que é mais vulnerável, que é a criança. Mas me parece, às vezes, que o legislador é canhoto das duas mãos. Vamos ler aqui primeiro a alteração no Código Civil. Quando não tiver acordo, então é compartilhado. Cara, a guarda compartilhada é quando você mais precisa ter negociação com a outra parte. Guarda compartilhada pode ser, dorme um dia em casa, outro dia na sua. Uma semana na minha casa, semana na sua, que é quase a guarda alternada, né? Isso. Mas a compartilhada significa assim, ó, não é meu nem teu, a gente vai jogando junto, divide as contas deles. Teria ali um diálogo, né? Inclusive, vale dizer que pensão não tem a ver com a guarda compartilhada. Muitas vezes a guarda é compartilhada, mas o pai tem sim a obrigação de pagar pensão. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Pai que já vai ligar para o advogado agora para falar. Não é bem isso. Porém, as decisões são compartilhadas, onde vai estudar, quem que vai dar bronca quando ele tirar nota baixa, como que... Tudo isso é compartilhado. Ou seja, é quando mais tem que ter diálogo. Aí começa o inciso aqui, o parágrafo 2º dizendo, quando não tiver acordo entre eles, então a gente dá compartilhado. Parece que tá punindo, né? Ó, já que vocês não se decidem, então é dos dois. Caramba! Eu, Renan, sou conservador quando tem casos desse tipo, quando meu cliente quer a visita, quando senta lá para fazer o divórcio consensual, que a gente vai tratar tudo, eu gosto de colocar que vai ser visita alternada. Guarda da mãe, visitas alternadas. Bom, pode até colocar a guarda compartilhada, mas a criança vai ficar com a mãe e ele vai ter a visita de finais de semana alternados, sexta a domingo. Por quê? Porque assim, quando ela arrumar outro, porque parece que é assim que as pessoas evoluem, quando a pessoa tem outro parceiro. Quando ela arrumar outro parceiro, você vai ter a garantia de que em finais de semana alternados, ou ele arrumar outro, né? Porque às vezes é a mãe que fica rancorosa que o cara já tá com outra e vai lá buscar. Você tem a garantia que de finais de semana alternados você pode pegar na sexta e devolver no domingo. É seu, tá no preto e no branco. Se ela não gostar, você faz, não permitir, né? Negar, o que dá hoje como alienação parental, mas até tempos atrás, era choradeira. Você faz um boletim de ocorrência, um TCO, dizendo desobediência judicial, não cumpriu aquilo que foi estabelecido. E a pessoa respondendo uma vez criminalmente, ela vai depois passar a obedecer, você pode ter certeza. Então, eu gosto do preto no branco para isso, sabe? Tive um caso em que era o final de semana, que era aniversário da filha do meu cliente, e ele foi lá buscar. Tava toda a família dele, que era de São Paulo, tinha vindo para cá, para Americana, para fazer a festinha tal, festinha surpresa. Foi buscar, falou, não, mas hoje você não vai levar. Por que não? É meu final de semana. É que hoje é aniversário dela. Eu sei, mas vai ter festa em casa. Então, mas a gente vai fazer aqui também, você não pode levar. O cara ficou maluco. E aí eu orientei ele a fazer. Era aniversário dela? Era. Da criança? Era. Mas e aí não tinha eu orientei. Isso no acordo? Tava, só que eles no dia falaram assim, não, mas como é aniversário dela, não vai. E deu problema, né? Então a gente teve que entrar com o TCO. Como ele falou assim, vocês vão ver só, falei aqui com o meu advogado, vocês vão ver só. Respondeu ele por ameaça, que eu consegui absolver, porque a ameaça tem que ser um mal injusto grave. Ameaçar de processar não é injusto, tá? Então, já para ficar de instrução aí para tudo. Aprendendo criminal com o Dr. Renan. Por isso que eu falo, entrelaça. Tá tudo, mas você não vê, eu te ligo e falo, mas o que vai acontecer agora só para eu poder saber quais serão os meus próximos passos nesse processo, né? Entrelaça demais, doutora. Com certeza. Antes de concluir, conta para nós aqui alterações do direito de família que sejam pertinentes, que você acha que a gente deve saber aqui. Tá. Eu acho interessante esse protocolo, eu não sei se você está sabendo, o protocolo criado pelo CNJ sobre perspectiva de gênero. Eu ando vendo bastante, tá sempre na mídia, essa violência que tem processual. Você viu aquele promotor xingando, falando para uma advogada? Que ela era feia. Vagabunda. Não, vagabunda, faz striptease. Aquele outro juiz que uma mãe, ela fala assim, mas excelência, eu não tenho com quem deixar meu filho. Era uma ação de guarda. Sei, vi. Eu não tenho com quem deixar meu filho. É o ônus e o bônus, né? Mas peraí, você não decidiu ter filho? Sim. Então, esse protocolo... Ele foi afastado. Então, ótimo. Afastado não, exonerado. Perfeito. Por que eu acho esse protocolo importante? Na verdade, sempre aconteceu, viu, doutor? É que agora é gravado, né? Então, pois é. Eu nunca esqueço, a minha primeira audiência de tentativa de conciliação, a parte contrária, nem o advogado, a parte contrária apontava o dedo para minha cara, assim, e dizia, você está defendendo uma mentirosa! E falava assim para mim. E eu, gente, eu toda nervosa com a situação, e nervosa por ser meu primeiro dia, que na época eu não sabia como que era uma audiência de conciliação. E quem estava ali era o conciliador. E eu olhei para o conciliador e falei assim, o senhor pode, por gentileza, pedir para esse senhor ser retirado da sala? O conciliador não sabia o que fazer.
Aí o advogado acabou pedindo para ele sair, mas ele gritava comigo e apontava o dedo para minha cara. Então essa violência processual que existe, e a gente não pode achar que não, contra as mulheres, sempre existiu. Agora a gente está falando mais disso. Mas não é só com as operadoras do direito, advogada, promotora. Bom, se bem que eu duvido que alguém vai fazer isso com uma juíza e com uma promotora, mas com uma advogada fazem, né? Na verdade, é para se aplicar em todos os ramos do direito com relação a essa imagem feminina, né? De ser respeitado. Muitas vezes, por exemplo, numa ação de alimentos, ou melhor ainda o exemplo, numa ação de divórcio litigioso, que tem ali empresas, às vezes a mulher, o contrato social permite que ela administre também, aí já vem a redação do advogado da parte contrária, que ela não tem capacidade para administrar. Então, essas frases que parecem inofensivas são agora consideradas como violência processual. E esse protocolo está aí, é de uso obrigatório. Todos os juízes, todos os operadores do direito têm que prestar mais atenção nisso. No direito de família isso acontece todos os dias. Na sua área também. Faz parte da lei de abuso de autoridade. Foi alterada a lei de abuso de autoridade na questão de evitar a revitimização. E a lei é de 2019, só que a alteração nessa lei é recente. Que acho que é o artigo 14 ou 15 da lei de abuso de autoridade. Fala que é punido o juiz que permite que isso aconteça. É legal, né, em audiência. Isso tem que acontecer. No processo, no júri e está no processo penal, no Código Penal. A luta dos advogados, dos operadores de direito que estão na minha área é que, na verdade, não é só no direito de família. Sim, né? Não é em tudo, tem que ser, tá mais na mídia, assim, falando a respeito do direito de família, porque aparece as audiências, né? Com a mulher sendo ali humilhada e tal, mas não... Só para concluir, eu tive um caso agora recente em que o meu cliente foi ofendido por WhatsApp. Eu adoro o WhatsApp para isso, né? Porque até aquela história, você tem sua versão dos fatos, eu tenho os prints da conversa. Mas olha, ainda que o print tenha todo aquele questionamento que a gente já falou antes. Mas tem coisa que não dá para alterar. Não dá. E outra, mas aí eu mando e eu falo o que eu falei, né? Eu junto as capturas de tela, que é o jeito mais bonito de falar, né? O jeito portuguesado. Os print. Do que os print. E eu junto no processo, explico, ele foi ofendido por causa disso, isso. A contestação cabível seria, o Dr. Renan juntou prints falsos, né? Alguma coisa do tipo. O cara falou, mas é isso mesmo, porque ele fez isso, ele é vagabundo. Você acredita que o advogado ratificou todas as ofensas que tinha no print? Lógico que eu acredito. Aí, ou seja, é a violência processual, né? Não contra mim, contra o meu cliente, que agora está sendo difamado novamente, inclusive com a assinatura do advogado, com a caneta dele, com a tinta dele. Enfim, parece que isso vai acontecer sempre e a gente está aí, eu falo que não é pra só... mudar, né? Não é só matar um leão por dia, a gente também tem que desviar das antas. Doutora, quero agradecer muito você ter topado participar do programa. Eu que agradeço. E casa está aberta, tá? As portas estão abertas da nossa casa aqui do podcast Direito Ilustrado. Direito de família é um tema que atinge muita gente, é um tema sempre relevante, é um tema que dificilmente é incontroverso, né? Então, às vezes, o que ela falou aqui, você está em casa se remoendo e falou, mentira, não é assim? Pode ser. E se você está bravo, comenta aqui. Só não xinga a gente, porque daí eu vou ter que apagar o comentário. E vou deixar aqui os contatos nossos, tá? Se você precisar, tá aqui na descrição do vídeo. E pode se despedir do nosso público. Renan, muito obrigada pelo convite. Eu falei para você que eu agradecia realmente do fundo do meu coração. Eu amo falar sobre direito de família e eu espero poder ter colaborado com o Direito Ilustrado. Com certeza colaborou. E não perca o nosso próximo episódio. Se você está assistindo pela TV todo dia, de quarta e sexta-feira às 22h30 minutos. 22 horas e 30 minutos. E no nosso podcast no canal do YouTube Direito Ilustrado, você assiste a gente, estreia de programa novo toda quinta-feira às 21 horas. Aciona as notificações, curte o vídeo, comenta e a gente se vê na semana que vem. Forte abraço!